Não são poucos os momentos na vida em que as situações nos colocam em desespero, em que muitas vezes somos tentados a perder a esperança. Mas no capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo nos mostra que servimos ao Deus de toda consolação, ao Deus que nos livra, que guarda a nossa alma. Ele compartilha uma experiência em que ele achou que perderia sua vida, mas Deus o resgatou da morte. Então, convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo, se ainda não for um inscrito. Clique também no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, vídeo novo todos os dias, às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. O capítulo começa com a saudação tradicional do apóstolo Paulo, apresentando a si mesmo como apóstolo de Cristo, ordenado segundo a vontade de Deus, e desejando que a graça de Cristo esteja sobre toda a igreja. Depois ele vai começar a compartilhar sua experiência com Cristo, com Deus, no aspecto de consolação. E no versículo 3 e 4 ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Muitas das coisas que nós vivemos, muitas das lutas, muitas das tribulações que nós vivemos são um treinamento de Deus, uma capacitação da parte de Deus, para que com a consolação e a experiência que nós recebemos, nós possamos consolar e estimular outros cristãos na fé. E é exatamente o que acontece com o apóstolo Paulo aqui. No versículo 8 ele disse: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. O que aconteceu é que Paulo esteve muito perto da morte. Ele passou por uma tribulação na Ásia que ele disse: olha, dessa aqui eu não vou escapar não, dessa aqui eu já era. Mas ele sabia que tinha promessas da parte de Deus, que Deus ainda tinha planos para a sua vida. Então ele diz: olha, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E ele nos livrou. Ou seja, aos olhos de Paulo já estava tudo perdido. Ele ia morrer mesmo, mas como haviam promessas para a sua vida, ele disse: então eu sei que eu vou morrer, mas Deus vai me ressuscitar. Então veja que situação danosa, que situação de calamidade. Há muitos momentos assim em nossa vida, em que nós pensamos que pronto, agora já era, agora já deu. Dessa não tem mais como eu escapar. Mas Paulo manteve-se confiando que Deus faria alguma coisa, assim como Abraão quando foi sacrificar Isaac. Que Isaac perguntou: pai, onde é que está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. Paulo, falando sobre esse episódio, ele disse que Abraão cria que Deus era poderoso para trazer o menino dentre os mortos. Por quê? Porque o menino era o filho da promessa. Então, esse nível de fé, esse nível de confiança em Deus é exatamente o nível de fé que eu e você precisamos buscar, suplicando ao Espírito que desenvolva em nós, e mesmo em meio às situações mais calamitosas, que nós possamos ter uma fé firme e confiante no Senhor Jesus. No versículo 13 ele diz: a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Essa declaração de Paulo é muito bonita para mim, pelo menos. Porque ele diz: olha, eu tenho na minha consciência de que entre vocês eu tenho vivido em santidade e sinceridade. Tudo que eu prego, tudo que eu ensino é fruto do que eu tenho vivido e tenho ouvido da parte de Deus. Eu não tenho estado entre vocês com desejo de interesse, com ganância, com desejo de usurpar vocês, ou com desejo de tirar coisas de vocês, de me aproveitar de vocês. Não. Eu tenho estado entre vocês em santidade e sinceridade.
não de acordo com a sabedoria desse mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Precisamos de homens e mulheres assim, que estejam entre nós, que ministrem o Evangelho, sem querer, tirar coisas de nós, no sentido de se aproveitar daqueles que ouvem, mas de sinceramente se comportar em santidade e ensinar o Evangelho de maneira genuína, sem interesses terceiros, sabe? Sem querer se aproveitar do povo de Deus, mas que ensine e pregue por amor a Deus, ao povo e à palavra. Depois, no versículo 13, Paulo diz: eu não escrevi nada que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E aqui a preocupação do apóstolo é em se fazer compreensível. Ele não queria ser alguém que não pudesse ser compreendido pelos seus leitores, pelos seus liderados. Paulo procurou escrever tudo da maneira mais clara possível para que sua mensagem fosse eficaz, eficiente às pessoas que lhe ouviam. Eu aprendo muito com ele nesse sentido, em todos os sentidos, mas nesse eu procuro ser bastante objetivo na minha comunicação, na ministração, no ensino, exatamente porque eu tenho aprendido isso com ele. Versículo 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Esses versículos são muito poderosos. As promessas de Deus, elas recebem o seu sim em Cristo. Se você está em Cristo, você tem o sim de Deus. Você tem o amém de Deus. Em Cristo nós temos o sim e o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E é Deus quem faz tudo isso. Ele diz no versículo 21, ora, nós permanecemos em Cristo por causa de Deus. É Deus quem nos mantém em Cristo. Nós somos dependentes de Deus, do poder de Deus. Não podemos coisa nenhuma por nós mesmos. Podemos buscar a face do Senhor, podemos orar, podemos nos dedicar, jejuar e nos consagrar. Mas no fim, quem nos mantém em Cristo é Deus, como está escrito. No final do versículo 24, Paulo diz: pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ou seja, o fundamento do crer. Tudo é pela fé, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso aos Romanos, a justificação pela fé, e de fato, no fim, é o crer que realmente importa. É o se manter crendo, é o se manter acreditando, é o se manter em Cristo, firme na fé, que faz a diferença em nossa vida. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, clique no botão aqui embaixo. Convide outras pessoas para conhecer o nosso canal. Vamos fazer essa comunidade crescer juntos. Você faz parte disso. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.